Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da revista Estratégias e Soluções, uma realização da editora PSEG. E que bom ter vocês aqui novamente com a gente. Eu sou Soraya Fécio, apresentadora. Você sabia que existe um projeto que promove a inovação em produtos e processos na gestão das micro e pequenas empresas? Olha que interessante, esse projeto chama ALI, Programa Agentes Locais de Inovação, e é realizado pelo SEBRAE, Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Foram ofertadas mais de 8.000 bolsas aos agentes locais de inovação, que acompanharam 300 mil pequenos negócios, número bem relevante para o nosso mercado. Os bolsistas ALI são especialistas que promovem a inovação em micro e pequenas empresas. Eles identificam oportunidades de inovação e aplicam soluções personalizadas para aumentar a competitividade e sustentabilidade nos negócios. Na região de Piracicaba, entre setembro de 2022 a junho de 2023, foram atendidas 552 empresas, sendo que 89,4% concluíram o programa. Quer saber o resultado desta ação? As empresas participantes tiveram um aumento médio de 25,5% na produtividade e 12,7% no aumento do faturamento, números que estimulam outras empresas a participarem deste projeto. Bom, vamos falar com os nossos entrevistados sobre esse assunto. E eu quero aqui dar as boas-vindas à analista de negócios do SEBRAE São Paulo, Jaqueline Borian, e ao gestor de projeto agro do SEBRAE, Renan Daragoni. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Soraya, pelo convite. Muito obrigada. Nós ficamos felizes, viu, com a participação aqui de vocês. Agora, são números muito relevantes, assim, que eu acabei de citar, né? Então, eu gostaria, antes de mais nada, assim, de entender com vocês como funciona o programa ALI. Legal. Posso começar? Por favor, as damas primeiro. O programa ALI, Agentes Locais de Inovação, é um programa que já existe há 15 anos, né? O SEBRAE, ele é uma agência de fomento, então, por conta disso, ele consegue ceder bolsas de extensão tecnológicas para bolsistas, né, para que essas pessoas possam contribuir com pesquisa e com trabalho de campo para ajudar essas empresas na melhoria de faturamento e aumento de produtividade. Então, esse trabalho ele é feito com base nesse atendimento, né, que a empresa recebe, ou do ALI Produtividade, que é o que eu faço gestão hoje, né, que contempla três setores da economia, que é o comércio, indústria e serviço, ou ALI Rural, que é o que o Renan tem aí a gestão no escritório regional de Piracicaba. Então, cada uma dessas modalidades que nós temos hoje no estado de São Paulo tem um objetivo, tem um formato, tem uma metodologia. Então, o programa ALI Produtividade é um atendimento de 4 a 6 meses, por exemplo. O ALI Rural são... O ALI Rural essa edição desse edital que nós tratamos aqui hoje, são de 12 meses. Pelo agro ter uma complexidade, um contexto de plantio, colheita, então a gente tem um tempo bem maior de acompanhamento aí dos produtores. E o objetivo é justamente esse, é fazer com que esse agente local de inovação tenha um acompanhamento dentro do pequeno negócio, fazendo encontros quinzenais ou mensais, aplicando uma ferramenta ágil, né? Então tem uma metodologia toda estruturada, validada, e através disso ele consiga melhores resultados, não só em inovação, mas em melhorias de práticas gerenciais, a parte de gestão, que é o know-how do SEBRAE. Você comentou uma questão de melhorias e inovações aqui também, né, que vocês levam. Conseguem citar algum exemplo prático? O agro hoje ele tem um grande desafio, Soraya, que é unir a tecnologia que existe hoje à disposição e de fácil acesso, e a tecnologia pode se traduzir, por exemplo, num aplicativo, no smartphone, nas conectividades. Então a gente tem o 5G chegando através de um edital que já foi lançado no Brasil, no qual as empresas, além de fornecerem a tecnologia, têm que construir a infraestrutura. E o 5G nada mais é do que uma grande rede de conexão que vai trazer melhorias substanciais aí em todo o parque tecnológico que a gente tem no Brasil, nos 4 setores aí, comércio, indústria e serviço, e o agro. E quando a gente olha para o agronegócio, existe um universo de conexões, né, desses desafios, que é o produtor que está lá desenvolvendo a tecnologia mais básica, né, tá
tá começando um plantio e os dados hoje estão na nuvem. Então, existe um arcabouço teórico muito grande de ferramentas para ele trabalhar. Então, tem muita coisa interessante, né? O programa, ele aborda isso, traz ferramentas, traz o acesso e a conexão dessas tecnologias para o produtor. Nós estamos no setor do agro, né? E para as outras empresas com outros Sim. setores? Ó, tenho 2 exemplos fresquinhos, né? Porque nós estamos agora no encerramento de ciclo, então 2 exemplos fresquinhos e muito legais. Que um é de uma empresa, né, que é de produtos de limpeza. É uma empresa familiar, né, muito característica dos pequenos negócios. E através do programa Ali Produtividade, eles conseguiram mapear e levantar uma série de problemas, entre eles problemas relacionados a custos mesmo, né? Porque eles começaram, né, eles são empreendedores por necessidade. Então, o empresário, ele trabalhava numa grande empresa, ele não estava mais conseguindo o sustento para a família suficiente, então ele abriu o negócio junto com a esposa e agora tem funcionários e tudo mais. E um dos problemas que ele identificou era a questão de precificação. Eles não sabiam a margem, eles não sabiam levantar os custos que a empresa tinha. E o que isso tem a ver com inovação, né? Vou chegar lá. Através desse mapeamento que a gente fez, de toda a parte financeira, que a gente pensa muitas vezes que é a parte de base, né? Eles conseguiram formar melhor os preços, eles conseguiram vender, que eles vendem no atacado, né? Os produtos que têm maior margem. Com isso, eles aumentaram o ticket médio e identificaram uma necessidade das empresas com relação a um determinado produto e conseguiram fazer o lançamento do novo produto e aumentar, assim, também o ticket médio deles. Então, super bacana, né? Um comércio, né, que vende aí B2B, mas que conseguiram com uma coisa que parece ser básica, né? Que é aí o mapeamento todo de custos, implementar soluções e lançar um novo produto. E tem um outro caso bacana de uma indústria, né? Uma padaria. E eles conseguiram também aumentar o ticket médio e fazer uma rotatividade dos colaboradores que estavam ociosos, justamente por fazer um padrão de produção. Imagine, né? Uma indústria de panificação não tinha um padrão de produção. Com a implementação disso, eles conseguiram reduzir a ociosidade, ter pão fresquinho de manhã. Isso acrescentou o produto deles ali na venda ali no período da manhã, junto com salgados e outros produtos que eles lançaram. Então, olha só, como coisa simples, né? A inovação, ela tá muito acessível, Exato. Né, Renan? Esse contexto que a Jaque trouxe, quando a gente olha para o agro, um dos exemplos que a gente pode trazer recente agora foi a conexão que nós fizemos com uma startup de mensuração. Ela tem um algoritmo de previsão de safra para milho e soja e ela consegue trazer essa previsão através de um chatbot dentro de um celular. Então, o produtor, ele tem uma janela de plantio, ele, na maioria das vezes, é empírico, então a família sempre orientou que se produzisse ou se plantasse num determinado período de tempo. E aí, quando a gente começa a olhar a tradição, né? A planta na lua cheia depois de novembro. E hoje você tem a explicação técnica para isso, né? Que você tem período de sazonalidades ali, de pluviometria e temperatura, que favorece a condição de plantio. E através dessa tecnologia, dessa startup, a gente conseguiu que os produtores encaixassem o plantio em uma janela mais favorável. Isso aumenta a produtividade. Isso está acontecendo nesse ciclo atual, né, que a gente está trabalhando, e é uma das iniciativas que o programa tem dentro do ecossistema do agro e também dentro do ecossistema, quando a gente olha comércio, indústria e serviço, você trazer essas tecnologias para os pequenos produtores, ter acesso a isso, né? E o programa ele tem um grande viés para fazer essa ponte. Então, casos como esses não são difíceis de achar, graças a Deus, né? E cada vez mais a gente vai ter cenários assim. Que interessante. Esses relatos, né, esses feedbacks, assim, quando eles trazem para vocês, eles trazem durante o processo também? A gente tem, por exemplo, esse depoimento da loja lá de produtos de limpeza, eu ouvi agora de manhã, no encerramento que a gente teve aí do programa Ali Produtividade em Americana. Então, assim, olha que bacana, eles ainda estão em processo de implementação, porque dentro da metodologia eles fazem um protótipo, avaliam, né, o risco, porque a inovação, ela
precisa disso, né? Você precisa testar para saber se isso realmente vai ter um resultado ou não. Então, muitas vezes, eles já têm resultado a partir de uma prototipagem, que a gente fala, né? De um teste que ele vai fazer. E muitos conseguem resultado depois de um tempo de implementação, né? Porque tudo depende ali da maturidade empresarial também do participante, né? E aí vocês vão acompanhando todo esse processo, né? Sim. Tem a gestão das atividades? Sim, a gente tem como o Ali Rural e o Ali Produtividade, como nós temos os métodos, nós temos uma divisão por etapas. Então, nós fazemos uma validação técnica de todas as etapas, nós temos o orientador técnico, que é o bolsista N6, né? Uma sopa de letrinhas, mas é mais ou menos isso, que é responsável por nos apoiar na validação desses relatórios que chegam para nós. Então, sim, nós vamos acompanhando, até para ver, Soraya, porque para você resolver um problema de inovação e de melhorias de práticas gerenciais, você tem que saber o problema certo. Você tem que ir na raiz do problema, porque muitas vezes o empresário acha que é um problema, mas aquilo é a ponta do iceberg. Por isso a gente aplica uma série de técnicas ali na investigação desse problema para saber se é isso, e aí isso passa pela validação no Sebrae com os técnicos, para que aí sim ele comece a traçar soluções, fazer uma testagem, assim por diante. E tem um contexto muito pertinente, Soraya, que como a gente sempre diz, né, ninguém faz nada sozinho. Sim. O cliente do Sebrae também, a metodologia do Ali é uma metodologia que envolve ele nas ferramentas de trabalho do próprio programa, mas também cria muita conexão com o ecossistema ao redor dele. Então, o Sebrae abre muita oportunidade de rodadas de negócio, que é onde o cliente vem e se conecta com outros parceiros locais para fazer comercialização, parcerias, compra e venda de produtos. Existe muita sinergia no ambiente onde ele está instituído ali. Quando a gente fala do agro, essa sinergia ela passa por entidades que já prestam atendimento a esse produtor. O Sebrae é uma dessas entidades e a gente tem esse olhar de, junto com ele, fazer as conexões corretas para que ele possa aumentar faturamento, para que ele possa gerar inovações, seja inovação incremental ou uma inovação disruptiva, que parece que está muito mais no ambiente de startups, a disruptiva, mas também existe isso no pequeno produtor. Então, o Sebrae, além de todo o arcabouço do programa e da capacitação que o Ali tem, o agente local, a gente também tem toda a estrutura da casa, né? O tempo de Sebrae, né, de mercado, desde a década de 70 nós estamos atuando e trabalhando, e o Sebrae vem crescendo cada vez mais. Então a gente usa esse conhecimento, esse know-how para trazer para o cliente opções, né, oportunidades, criar as conexões corretas para que ele possa ou usa a metodologia e se desenvolve e acessa por conta própria, ou entende o cenário e através de conexões que a gente cria, ele também consiga validar soluções, aumento de faturamento e assim por diante. Na verdade, vocês estimulam um verdadeiro ecossistema, né? Exatamente. E faz a conexão aí entre diversas pontes, o que com certeza deixa esse programa muito mais rico. Agora, por exemplo, quando tem um edital aberto, né? Qual é o número mínimo de clientes? Depende do que o edital diz, né? Normalmente, para produtividade, cada bolsista vai atender de 22 a 25 empresas, né? Tá. Pequenos negócios. É diferente para o rural. O rural, ele tem uma complexidade maior em função das propriedades rurais não serem vizinhas de metros, né? Geralmente é de quilômetros, dependendo da situação, né? Pode ser de quilômetros. Então, o agente local de inovação rural, ele atende de 10 a 15 produtores dentro de um ciclo, dos segmentos, né? Você tem o setor do agro e os segmentos os mais variáveis dentro das localidades, das regiões. Então, é uma oportunidade para o produtor que não precisa... A metodologia ela é universal, ali ela consegue atender diversos segmentos, então o produtor não precisa se preocupar, será que eu sou elegível a participar do Ali Rural? E o agente local de inovação também pode ficar tranquilo quando ele faz a inscrição no edital, que essa metodologia ela aborda aí várias frentes de vários segmentos, tanto para o agro quanto para o produtividade. Então, é uma metodologia muito rica nesse sentido. Qual a diferença aqui entre agentes locais de inovação e os orientadores?
Legal. São duas modalidades de bolsistas, né? O agente Uhum. local de inovação é o bolsista pesquisador de campo. Então, ele vai a campo acompanhar essas empresas e aplicar a metodologia do programa. Com essa metodologia aplicada em 22 ou 25 empresas por ciclo, ele vai fazer uma produção acadêmica, né, que é o artigo científico, um estudo de caso. Tem uma outra ferramenta que a gente aplica também para que todo aquele conhecimento que teve no acompanhamento desses pequenos negócios vire ciência, né? A gente faz o caminho inverso. Então, esse é o agente local de inovação. E o orientador é o responsável por fazer o acompanhamento e a validação dessa produção acadêmica que o agente local de inovação produz. Então, normalmente é alguém já com uma pós-graduação a nível mestrado e que, no edital que está aberto agora, que vai acompanhar cerca de 20 bolsistas, agentes locais de inovação, na validação dessa produção acadêmica, né? Cada edital, ele tem um formato, né? O edital anterior, esse orientador, ele também era responsável por fazer validações de relatórios, né? Mas nesse novo edital, o orientador, ele vai analisar apenas a parte acadêmica, e isso é muito legal porque todo o que é produzido ali, né, em termos de conhecimento prático, vira, né, uma produção acadêmica com conhecimento muito rico de pequenos negócios. E essa é o que a gente chama de boa ciência, né? É aquela que ela leva resultado para a sociedade. Então, muito do que o agente local de inovação trabalha com o produtor, quando ele vai escrever o estudo de caso dele, estudo de caso no formato de artigo e é apresentado nos congressos do Sebrae e fora do Sebrae também, ele acaba trazendo o arcabouço teórico da academia, monta um artigo que tem uma aplicação, que mostra uma aplicabilidade na sociedade, e isso contribui aí com o desenvolvimento também, olhando no que tangencia a área acadêmica. Então, a gente acaba fechando por todos os ângulos ali esse ciclo da inovação. Então, gostaria que você, como já passou também por essa experiência, trouxesse um pouquinho dela para nós aqui, né? Como é que foi essa sua experiência? Legal. Para mim é uma satisfação muito grande falar disso, né? Porque eu falo com muito orgulho que eu já fui agente local de inovação. Eu estava compartilhando aqui no estúdio, né? Que foi lá em 2012, 2013, em Campinas. Aqui no estado de São Paulo, era uma das primeiras turmas do programa Ali no estado de São Paulo. Ele já tinha, nós já tínhamos o programa Ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas no estado de São Paulo estava começando. E eu era uma recém-formada em Ciências Econômicas ali pela Unesp, e me perguntando como que eu ia usar a economia para ajudar as pessoas, né? Era um desejo muito grande que eu tinha. E através de um conhecido meu, um amigo, que era agente local de inovação e estava ajudando as empresas, eu falei, gente, mas que trabalho incrível que você está fazendo, ajudando os pequenos negócios, transformando. Eu falei, eu quero isso para mim. E eu entrei, uma curiosidade que a gente nem falou disso antes, e eu entrei na internet, procurei e tal, já tinha fechado o edital, e eu fiquei super chateada. Eu falei, não era minha chance, o universo conspirou para que eu não fizesse, né? Mas nessa eu fiquei procurando e 2 semanas depois o edital voltou a abrir, incrivelmente. Olha e eu só. Pois é, e aí Era era para ser, chance. na verdade, né? E aí eu prestei o processo seletivo, né? Que tinha uma série de etapas, passei. Na época eram 2 meses de capacitação, 360 horas de capacitação em loco, com várias dinâmicas, visitas práticas a pequenas empresas. E depois disso eu atendi 54 empresas em Campinas, viajava todos os dias, foi um trabalho assim muito bacana. Eu brinquei até aqui que foi como se fosse o meu MBA, né? Porque você colocar na prática, né, o que você aprendeu na faculdade e ao mesmo tempo você até confrontar algumas coisas que você aprendeu com a realidade, porque eu sempre fui muito acadêmica, viu, Soraya? Sempre, né, me preocupei bastante com estudar, com ver artigo científico, e a hora que eu sentava na frente do empresário, da empresária, e eles tinham, sei lá, um sistema e não sabiam nem mexer com o sistema, eu falei, meu Deus, né, esse é o nosso país, esse é o Brasilzão que a gente precisa ajudar e retribuir também ao país tudo que eu recebi através da minha faculdade, né? Então, foi um trabalho, assim, muito bacana. Eu me apaixonei pelo Sebrae aí, né? E aí eu falei, eu preciso prestar, preciso fazer parte desse movimento de transformar pequenos negócios. E aí prestei vários processos seletivos e entrei em Piracicaba. E estou na gestão do programa Ali desde 2015, né? Então, eu falo que é uma honra, um privilégio, somado a uma responsabilidade muito grande
poder fazer parte disso tudo há tanto tempo, né? O Ali, ele é um chamariz, assim, para casa. Eu não entrei pelo Ali, eu não tive a oportunidade de ser agente local, mas foi um edital do Ali que me chamou a atenção para o Sebrae. Eu sou economista também, formado aqui na Exalc, e fui inclusive estagiário do PSEG bem no comecinho. Olha Era eu, só, Pedro Marques, as revelações Daniel, aqui. Botão, o Haroldo, ficar tudo junto ali. Meu irmão é aqui do PSEG da equipe de projetos. E quando eu me formei, eu fui para Ribeirão, trabalhei numa consultoria de cana-de-açúcar, e quando voltei para Piracicaba, eu fiquei numa transição de carreira. E fiz uma entrevista numa multinacional uma vez, e eles me falaram, olha, você é muito especialista, isso é bacana, mas talvez abrir um pouco mais o horizonte, né, num feedback, e esse feedback me trouxe para um outro olhar. E eu tinha um professor, e é muito bonito o depoimento da Jaque, porque é exatamente isso. Eu tinha um professor na academia que ele falava, olha, a maior nobreza de um profissional é transformar o seu conhecimento para ajudar as pessoas. E isso é muito forte dentro do Ali e dentro do Sebrae. Então, quando apareceu foi uma divulgação do Ali, eu falei, nossa, e era de um amigo meu que fez Senai comigo. Tipo, tem uma história antes da academia aí também, antes da graduação. E aí eu fui conhecer um pouco mais o Sebrae. Por coincidência, uma semana depois abriu uma vaga de temporário no escritório aqui de Piracicaba, eu me candidatei, entrei, e aí daí depois a história são 8 anos de casa. Poxa. E hoje eu sou gestor do Ali Rural, né? A gente faço uma dobradinha com a Jaque aqui, e a gente vê o quanto tem de propósito na entrega do programa para o produtor, o quanto tem de propósito para os agentes. Então, é uma coisa muito bacana. Você amarra o seu conhecimento, entrega para a sociedade e faz o desenvolvimento. Então, isso é muito bonito de viver e de ver com o programa como um todo. Isso que você trouxe é uma coisa realmente muito interessante, né? Como é bom a gente ter o conhecimento e colaborar para impactar pessoas que realmente estão precisando. E é aí que entra a preparação também dos agentes, não é? Sim. Exato. E é fundamental essa preparação, né? E aí é bacana também, porque a gente vê tanto que eles se envolvem com o propósito, que a gente tem vários agentes locais, ex-agentes locais de inovação, que foram para dentro do Sebrae, né? Do meu time, acho que tem uns 5 já que foram para o Sebrae. Eu falo, tô formando pessoas. Metade do escritório de Piracicaba é de agente. Eles foram picados pelo bichinho aí do empreendedorismo, né? Sim. Mas o Sebrae, ele se preocupa muito com a capacitação desse bolsista, e isso é muito legal também, porque para aquela pessoa que se formou, às vezes, ou tem experiência de mercado, ou quer melhorar a experiência de mercado, o Sebrae é um caminho, assim, incrível, porque nós somos uma escola, então a gente tem uma conexão muito grande com todos os nossos parceiros, os atores do ecossistema, os técnicos do Sebrae, os consultores. Então, por exemplo, em cada edital, um mês todo é dedicado para capacitação, uma capacitação do Nacional. Eles vão ficar uma semana sendo capacitados, assim, uma imersão mesmo, junto aos técnicos do Sebrae. Depois disso, nós temos uma programação de capacitação continuada. Eles têm acesso à Universidade Corporativa do Sebrae. Então, tem muito conteúdo que eles podem acessar, fora a experiência na prática, né, Renan? A gente costuma trazer que a capacitação ela nunca termina. Nunca, Porque ele faz a capacitação para começar o programa, e ao longo do programa, ele, assim como nós, né, tem um acompanhamento constante. Então, a gente oferece capacitações para os agentes, ele acaba acompanhando os clientes também. Então, o conhecimento dele está sempre sendo validado, sempre sendo direcionado para segmentos diferentes. E é muito bacana o quanto agrega isso. Quando os agentes estão encerrando o ciclo conosco, seja pelo fim do edital ou seja por uma oportunidade de mercado, muitas das falas, né, quando eles estão se despedindo, é assim, olha, foi uma grande escola, como a Jaque trouxe. Foi uma grande escola para mim, porque... E muito do mercado, o mercado valoriza muito isso nele, Soraya. Isso é um ponto muito importante, assim, que o conhecimento acadêmico, ele começou dentro do programa, ele tem um amadurecimento no que trata ali da questão do tratamento com os clientes, e o quanto isso, de fato, dentro da metodologia, ele aplica na realidade. Então, ele acaba se desenvolvendo como ser humano, porque a gente fala, né, o Ali, ele é um universo complexo, né? Não é só a metodologia, tem o trato, né?
o trato com as pessoas, isso é muito intenso. Então ele acaba tendo um 360 ali de Nossa, um várias... desenvolvimento. pessoal muito grande também. Porque ele precisa, a gente fala, ele precisa se adequar para atender o empresário. Então ele vai atender tanto o empresário que é estudado, que assim se preparou para ter um negócio, né, que está empreendendo às vezes por oportunidade, como aquela pessoa que começou com uma máquina no quintal de casa e aí começou a crescer, precisou ter colaborador e hoje ele é braçal, mas ele não se profissionalizou quando a gente fala assim de gestão, né? E o agente local, ele precisa saber conversar com esses dois extremos, que é muito do nosso trabalho também dentro do Sebrae. Nós atendemos públicos muito heterogêneos. E o agente local tendo essa parte comportamental desenvolvida, essa empatia primeiro com o empresário, né? E entender que existe o tempo, mas ao mesmo tempo existe um método que ele precisa cumprir. Então ele acaba sendo ali um mentor mesmo, né? Um facilitador desse processo, com todas as nuances que a vida de um empreendedor tem. Os desafios, família doente, funcionário doente, e como lidar com tudo isso e ao mesmo tempo ter resultado, né? Como que acontece a seleção dele? No edital que está aberto agora, a gente tem 3 etapas. A primeira etapa tem a inscrição, né? Então, a gente local, o candidato precisa entrar no site do Sebrae São Paulo, na área Trabalhe Conosco, ler o edital, tá ciente de que ele realmente atende a todos aqueles pré-requisitos que são diferentes, né? O ALI Produtividade e o ALI Rural são diferentes. Ele vai se inscrever, depois ele vai passar por 3 etapas. A etapa de prova, né, com conhecimentos gerais e redação. Depois tem uma parte de comprovação documental, porque a gente exige experiência também, então tem uma série de requisitos que ele tem que não só ter, mas, né, de fato apresentar essa evidência. E a terceira etapa, que é a entrevista, né, entrevista normalmente com os gestores e mais alguém da equipe. Ele trabalha sozinho? Via de regra, ele aplica a metodologia, né? Existe uma preparação robusta para que ele aplique a metodologia dentro ali da área do cliente, da propriedade dele, no caso do agro, ou no estabelecimento comercial, né? Na empresa, no caso do produtividade. Ele nunca ele está sozinho, Soraya. Sempre o gestor, no caso nós, e o escritório, e o Sebrae São Paulo, a gente olha a casa como um todo, sempre dá um respaldo muito grande para a gente. Acho que um dos grandes benefícios que o Sebrae traz para o agente é que ele nunca está sozinho. Então, todas as dúvidas da aplicação, como eu lido com o cliente, ele sempre tem Porque a experiência. Porque imagina o número de desafios que eles devem enfrentar. Muito. Exato. Ele tem a metodologia que ele tem um roteiro, né, de aplicação, ele vai trazer ali. Mas todo desafio e toda necessidade que esse cliente tenha, que porventura, dentro da metodologia a gente possa agregar e melhorar, o gestor e o escritório, a casa como um todo, dá subsídio para ele melhorar esse atendimento, e as questões ali de desafios, a gente está sempre junto com ele. Mas ele tem todo o respaldo para aplicar a metodologia, e até hoje, assim, é um grande benefício quando a gente olha o agente, e quando esse agente traz para a gente de volta as dúvidas do cliente, né, Jaque? Ele traz assim, nossa, mas ele viu aqui dentro da aplicação dessa ferramenta, no agro tem ferramentas que são diferentes do produtividade, ferramentas que são... que tem questões da cultura, da produtividade, e ali muitas vezes o produtor, olha, queria fazer isso, pode dentro dessa ferramenta, e pode melhorar ainda mais fazendo uma outra ação paralela a isso. Então, ele nunca está sozinho, ele sempre tem um apoio nosso da equipe aqui. Esse é um bom diferencial. Sim. O atendimento, ele é individual, né? A expectativa é que ele tenha a agenda dele, né? Sem controle de jornada, ele faz a agenda dele e tudo mais. Mas eles se ajudam muito, né? É um time. Então, às vezes, tem algum agente local que tem uma especialidade diferente do agente local que vai lá aplicar. Então, por exemplo, eu tenho uma agente que é engenheira de alimentos. Então, a maioria da carteira dela de atendimento é para empresas de alimentação. Então, quando um outro agente atende uma empresa de alimentação, chama essa agente para ajudar, para olhar a parte técnica em si, né? Mas ele tem todo o respaldo, né, dos consultores, do gestor, do orientador. Então, embora seja esse trabalho individual, que ele tenha meta, que ele tenha as expectativas ali para ele atender dentro do plano de trabalho, existe um apoio muito grande do Sebrae para que ele faça esse atendimento com a melhor qualidade que ele puder, porque ele é um pesquisador.
né? Ele tem essa necessidade de não só entender e fazer um cumprimento de metodologia ali rotineira, como identificar outras oportunidades. No Ali Produtividade, por exemplo, para a indústria, a gente chama muito o Senai para perto, porque são os técnicos que conseguem nos ajudar em organização de 5S, em PCP, que a gente fala, né? Então, todas essas ferramentas, o Senai muitas vezes vai acompanhar um agente local de inovação para ter esse olhar de chão de fábrica. Então, isso é fantástico do agente local, porque ele tem essa oportunidade não só de conhecer do trabalho dele, mas conhecer o trabalho desses outros atores que o apoiam no atendimento. A gente diz que existe uma caixa de ferramentas enorme no Sebrae. Uhum. A metodologia do Ali é um grande canal que chancela e leva essa metodologia, mas ela tem vertentes que abastecem outras soluções também. Então, já que Sim. trouxe aqui parcerias com o Senai, quando a gente olha no agro, o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senai do agro, por exemplo, né? Sim. São todos os sistemas S ali. O Senar hoje ele oferece grande parte das soluções em coletivos técnicos para os produtores. Então, eu tenho um grupo ali que majoritariamente é de olericultura. Eu trago capacitações de olericultura para ele. Uhum. Existem outras ferramentas na casa, por exemplo, ferramentas de orientações técnicas, consultorias técnicas, que é o Sebrae Tech, agroindústria, e a gente traz uma consultoria especializada para o produtor. Então, o agente, quando ele identifica uma demanda, um ponto de oportunidade para o cliente, ele tem um respaldo do Sebrae para que ele entregue soluções de fato que a metodologia direciona, traz resposta, mas ele pode impulsionar isso com ferramentas da casa. E não só do Sistema S, né? A gente está abertos ao mercado. É claro que ele, como um agente do Sebrae, né, nós temos o princípio da isonomia, então nós não podemos indicar uma empresa privada para que esse empresário tenha acesso. Mas o que a gente faz? A gente coloca na mesa todas as possibilidades e oportunidades, e de preferência com subsídio, né? Muita coisa já está no Sebrae, muita coisa a gente já consegue através dos nossos consultores credenciados e tudo mais, mas nós temos os atores do ecossistema, a intenção é realmente conectar o empresário a soluções que muitas vezes ele nem sabia que existia, né? E isso que é o incrível quando a gente vê o empresário falando, nossa, eu não sabia que o Sebrae dava tanta oportunidade, né? Por exemplo, as feiras de negócio, né? Exato. Que acontecem em São Paulo. O Sebrae, o que o Sebrae faz? A gente compra um espaço da feira, divide e faz uma abertura pública para as empresas que participam dos programas e projetos que queiram expor gratuitamente numa FISPAL, por exemplo, né? Já que a gente está falando de alimentação, né? Uma feira de alimentação, esse empresário que tem um produto que ele quer expandir, que ele quer alcançar novas cidades, ele consegue, através do Sebrae, participar de uma feira dessa gratuitamente. Então, olha coisa ele não tem, pra ele, né, de acesso ao mercado. Vamos defender o agro aqui também para as feiras, né? Quem não conhece a AgriShow, né? Hoje é a maior feira do Brasil, né? Quando a gente fala de agronegócio, o Sebrae tem um stand na AgriShow e leva os produtores para exporem seus produtos e serviços dentro da feira. Não só a AgriShow, a Hortitec também, que é uma feira aqui no estado de São Paulo mais voltada para horticultores e olericultura, ela também abre espaço. E o Sebrae tem esse olhar, Soraya, de ser solução para o cliente, de fato, gerar aumento de faturamento para ele. Então, grande parte do olhar do agente, quando está na metodologia, é onde eu consigo contribuir para o meu cliente para ele aumentar faturamento. Ter inovação, aumentar a produtividade. E se é uma feira, se é um acesso ao mercado, se é uma parceria, a gente sempre tem esse olhar e algumas soluções na casa já levam para isso. Agora, uma curiosidade, né? Existe um relatório que esse agente faça durante todo esse processo junto ao cliente? Nós temos um sistema, né? Então, dentro desse sistema, ele faz o lançamento desses relatórios, né? Então, e dessas ferramentas, né? Porque são ferramentas ágeis. Imagine que agora, né, pelo menos para o Ali Produtividade, uma das primeiras etapas vai ser aplicar o radar de inovação. É uma ferramenta bem bacana, com 6 dimensões, onde ele vai analisar, então, como que está a parte financeira, de inovação, de transformação digital, ESG. Então, tem uma série de dimensões que ele vai analisar para ver a maturidade dessa empresa. E também,
a gente chama de matriz Gucci, mas é uma matriz Gucci adaptada do Sebrae, porque a gente coloca alguns impactos em faturamento, a facilidade ou não de implementação de solução, enfim. Então é uma ferramenta, mas só para vocês conseguirem visualizar uma matriz Gucci, assim, mais bonita, inclusive. E aí, esse preenchimento, ele sobe para o sistema, e no sistema a gente consegue fazer a validação. Esses clientes que vocês estão trazendo, tem alguma taxa de desistência também? Isso chega a ocorrer? Nós temos, não vou falar pelo Ali Produtividade, é uma média de 20% de taxa de desistência. Isso por causas naturais, né? Então, empresas que fecham, né? A gente tem, infelizmente, mortalidade dos pequenos negócios. As pessoas que estão passando por algum problema de saúde na família, é muito comum o empresário desistir porque mãe tá doente, pai tá doente, ou algum, né, familiar. Então, ele não consegue dedicar esse tempo, porque o programa, ele é gratuito, mas existe um investimento de tempo ali para esse empresário fazer reuniões, cada 15 dias, reuniões de 2, 3 horas, muitas vezes, né? Então, esse tempo ele tem que ter de dedicação. Ou, muitas vezes, porque o empresário se sente constrangido de não conseguir implementar as ações que a gente coloca, porque é mão na massa, né? Não adianta pensar que o agente local vai fazer pelo empresário, porque o agente... Ele vai direcionar. Ele é responsável pelo processo de facilitação de entendimento, mas quem deve aplicar é o empresário, né? O negócio dele é um processo de aprendizagem do próprio empresário, porque o agente local vai embora, depois de 6 meses ou depois de 1 ano, o empresário pode repetir o ciclo da metodologia. Então, ele precisa aprender a fazer. E muitas vezes o empresário que não engaja nisso, a gente acaba tendo aí infelizmente, essa desistência, né? Quem tiver interesse, como que pode ficar de olho aí? O interessado, ele pode entrar no site do Sebrae, na área do Trabalhe Conosco, e buscar por bolsista agente local de inovação. Lá tem todos os editais, tem a descrição do trabalho, os pré-requisitos, as regras, o processo seletivo. Nós temos 400 vagas no estado, então são muitas vagas. Cada interessado pode procurar a sua região para saber qual a quantidade de vagas. Atuação do Produtividade a partir de março. Do Rural? Do Rural começa em agosto de 2025 e são 2 anos. Isso. Então, agosto de 25, a gente termina em agosto de 27. Exato. E o orientador também, né? A gente também está com um edital aberto para o orientador, mas com a atuação a partir de 2026. Então, a seleção é agora. Ele é aprovado, mas ele começa em 2026. O valor das bolsas, né? Não sei se a gente não falou ainda, né? Para o agente local de inovação, o que vai a campo é R$5.000. Esses R$5.000 não tem nenhum acréscimo, né? Porque é uma bolsa, né? Uma doação, na verdade, do Sebrae para a realização dessa pesquisa a campo, né? E para o orientador é R$6.500. No caso do agro-orientador também, ele inicia em 2020... No meio do processo 2026 também, e novamente, né, quem está a campo, o valor os R$5.000, que é o valor da bolsa, é para subsidiar todas as ações do agente local aí para a execução das suas atividades. Tá certo, é bem atrativo para quem se interessar, né? Super. E os clientes também, se quiserem, pode procurar por vocês. Sim, a partir de abril. Aliás, a gente nunca fecha, né, a seleção, porque... É a seleção aberta. A gente vive recebendo aqui no WhatsApp, sempre vem, eu quero fazer parte do Ali, falar, aguarda um pouquinho, mas para o Ali Produtividade, então, a partir de abril, a gente começa os atendimentos, vai ser um atendimento um pouco mais curto, a gente vai fazer de abril a julho, e depois, no segundo semestre, novamente, a oportunidade de participação, e é importante falar dos pré-requisitos de participação das empresas. No caso de comércio, indústria e serviço, essa empresa tem que estar constituída, tem que ser uma ME ou EPP, ou seja, os MEIs, eles não são contemplados dentro do programa Ali Produtividade, e essa empresa precisa estar em operação. O que a gente quer dizer com isso? Tem que estar funcionando, vendendo, né? Não adianta assim, montei o barracão, tenho CNPJ, mas quero atendimento. Por quê? Porque se a gente fizer esse atendimento, com certeza a empresa não vai aproveitar ao máximo. Então, como a empresa pode participar uma vez, normalmente cada 2, 3 anos, é importante que ela esteja no melhor momento para participar também. E todo esse atendimento é
gratuito, a gente fala 100% subsidiado, né? 100% subsidiado. É um grande presente para as empresas. Presente mesmo. Para produtores, todas as atividades, né, de todos os segmentos de produção. Uhum. A empresa também precisa estar formalizada com o CNPJ rural, com a DAPEA, hoje a CAF, né? E outros registros, pode ser o registro do imóvel da terra, registro que eu tenho atividade formalizada ali, né? E o Sebrae, assim, a gente não vai escolher, né? Na casa não escolhe, esse. Não, todos os perfis de cliente. E para esse edital agora, o programa Ali Rural, ele tem um adicional de participação. Então, a gente atende os clientes, né? Mas, por exemplo, se esses clientes estão organizados ali numa cooperativa, ou se esses clientes têm um relacionamento com alguma grande empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que atende um grupo de produtores e esses produtores têm um desafio em comum. Essa empresa pode entrar em contato conosco também, indicar esses clientes para o Sebrae. Acaba sendo uma forma da gente atender o grupo de produtores e também contribuir com o desenvolvimento dos desafios, né, das empresas locais, que também muitas vezes são clientes do Sebrae. Então, é uma grande forma de contribuir com o ecossistema. Sim. Muito interessante. Eu gostaria de parabenizar vocês, né? O trabalho que vocês fazem, a colaboração que vocês fazem. É necessário mesmo, né? Existe aí benefícios para todos os lados, né? Foi isso que vocês trouxeram aqui. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente que agradece o convite, a oportunidade da gente falar de um programa que a gente tem um verdadeiro carinho, né? Por toda a transformação que traz. Então, muito obrigada, parabéns também. Obrigada aqui pela condução super leve. Obrigada. Agradeço em nome do Sebrae, Escritório Regional de Piracicaba. Nós estamos aqui representando a casa. Para nós é uma grande vitrine estar aqui com vocês, né? O PSEG é um grande parceiro do Sebrae também. E com muita gratidão a gente está aqui para trazer solução para o cliente, né? Trazer possibilidades aí para os agentes também de ingressar num universo que muitas vezes na academia é uma área que ele acaba fazendo um semestre ou um pouco ali e aqui ele vai ter uma oportunidade de, durante 2 anos aí no caso do agro, vivenciar isso em larga escala. Agradeço não só a eles aqui pela conversa muito produtiva que nós tivemos, mas a vocês também que participam aí com a gente. Aproveita, compartilha esse link, porque com certeza vocês também fazem parte aí de colaborar e ajudar na divulgação de informações importantes. Revista IS fica por aqui, mas nós estaremos de volta em breve com novos temas interessantes aí para vocês. Até lá!